you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. Bom dia para todo mundo novamente. Se der certo a nossa gravação, bom dia para o pessoal que vai assistir. Estou chique, né? Nós vamos iniciar o nosso primeiro módulo. Vocês já foram informados de que a gente está aplicando este módulo, o primeiro módulo Fundamentos Nazarenos, como a porta de abertura para vários outros cursos que a gente vai fazer para a gente melhorar, para a gente crescer como servos e servas do Senhor. Amém? Então, eu queria que todo mundo tenha um material aí. Então, esse material que nós temos foi um material desenvolvido, patrocinado, na verdade, pela Junta de Superintendentes Gerais, né? Você pode abrir ele aí. Este programa foi criado para promover uma visão da igreja, uma visão geral da Igreja do Nazareno, bem como seu propósito, missão, organização e crenças-chave. Esperamos que ao final desta sessão, você e seu grupo possam ter um melhor entendimento da igreja e sentir-se desafiados e inspirados a abraçar completamente sua herança e identidade nazarena para o bem do reino de Deus. Então, por que a gente investe em identidade? Para o bem do reino de Deus. Um povo que não tem identidade, um povo que não sabe de onde veio, certamente é um povo que não saberá para onde vai. Nós precisamos ter identidade, a gente precisa cultivar no nosso meio um negócio chamado lealdade. Lealdade com a nossa denominação. Não dá para a gente esperar de um presbiteriano que ele seja nazareno, que ele seja assembleano. Ele tem que ser presbiteriano. Não dá para esperar de um assembleano que ele seja um batista. Da mesma forma, não dá para esperar de nós qualquer outra coisa que não seja que nós sejamos nazarenos. Temos uma história bonita e vocês vão conhecer um pouco dela. Amém? Bem-vindos ou bem-vindo aos Fundamentos Nazarenos. Está numa página aí anterior a fotinha aí do John Wesley, mais conhecido como João. Quem encontrou pode ler para a gente? Aqui tem uma nota importante: os Fundamentos Nazarenos, que é essa apostila que você tem, é um suplemento, não é um substituto do manual da Igreja do Nazareno. Então, se você quiser conhecer um pouco mais profundo a história e tudo mais, eu aconselho você a adquirir um material da própria igreja do manual. Pastor, não quero comprar, não precisa, você pode baixar na internet gratuitamente. Se você quiser o manual, se você tiver até com preguiça de procurar, você me pede, eu te mando por e-mail, tá? Se alguém quiser, a gente manda o manual da igreja por PDF, você pode ter o manual atualizadíssimo para você pesquisar. Mas só para você entender o propósito desse material. Na verdade, isso é um anseio de muitos líderes nazarenos. Eu confesso que era o meu anseio. Quanto eu orei por isso, eu dizia: Deus, a nossa denominação precisa rápido criar um material que nos solidifique, um material que nos faça entender qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, nos faça entender o que é ser nazareno. Quando você fala que é ser um presbiteriano, as pessoas entendem com mais facilidade, porque eles estão há mais tempo. A igreja presbiteriana vai para mais de quase 500 anos. Só de Pederneiras diz que ela tem mais de 100 anos, só em Pederneiras. É uma igreja antiguíssima. Tem uma igreja com catolicismo? Sim, chegou antes da igreja católica, a igreja presbiteriana. Eles já tinham trabalhos aqui antes da igreja católica vir para cá. Então, é mais fácil porque eles estão há mais tempo. A igreja Nazareno, apesar de ser uma igreja antiga, ela não é tão antiga quanto. Nós estamos organizados como igreja do Nazareno há 108 anos. É um bom tempo. Mas ainda assim, muitos não entendem o que é a igreja do Nazareno. E o que acabou acontecendo?
a igreja cresceu bastante e líderes novos chegaram. E esses líderes novos pediram que se fosse elaborado um material para a gente poder entender como que funciona de fato a Igreja de Nazaré. Amém? Então a gente vai abordar alguns temas para a gente iniciar a nossa conversa. Hoje, a sessão de hoje, a sessão 1, é o básico, né? Uma breve história e nossos valores centrais. Capítulos que iremos estudar. Ali, ó. Se você olhar no teu índice, você vai identificar os capítulos que a gente vai ler hoje e estudar. Nossa herança wesleyana de santidade, nossa igreja global, nossos valores essenciais e nossa missão. Estes são os pontos que a gente vai abordar hoje, nessa manhã. Então, primeiro a gente vai falar sobre a nossa herança wesleyana de santidade. Aí a gente tem uma foto bonita do John Wesley. O rostinho rosadinho, coradinho, né? Bem velhinho, viveu muito tempo, ele era especialista em honrar pai e mãe. Quem pode ler para a gente compartilhar a leitura e não ficar cansativo? Nossa herança wesleyana de santidade. A Igreja do Nazareno tem se confessado um ramo de una, santa, universal e apostólica Igreja de Cristo, abraçando com sua história do povo de Deus, registrada no Antigo e no Novo Testamento, e do povo de Deus através dos tempos, em qualquer expressão da Igreja de Cristo que estes possam ser encontrados. Ela aceita os credos ecumênicos de 5 primeiros séculos cristãos como expressões de sua própria fé. Ela identifica-se com a Igreja histórica na pregação da palavra, administrando os sacramentos, mantendo o ministério de fé e prática apostólica e incutindo as disciplinas de um viver e serviços semelhantes aos de Cristo. Ela une-se aos santos, atendendo ao chamado bíblico para uma vida santa e de dedicação completa a Deus, no qual proclama através da teologia da inteira santificação. A nossa herança cristã foi facultada através da Reforma Inglesa no século XVI e o reavivamento wesleyano no século XVIII. Através da pregação de João e Charles Wesley, pessoas em toda a Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales abandonaram o pecado e foram capacitadas para o serviço cristão. Este reavivamento caracterizou-se pela pregação feita por leigos, testemunho, disciplina e círculos de discípulos dedicados, conhecidos por sociedades, classes e bandas. Os marcos teológicos do reavivamento wesleyano incluíram justificação pela graça através da fé, santificação ou perfeição cristã, também pela graça através da fé e o testemunho do Espírito quanto à certeza da graça. Entre as contribuições distintas de John Wesley, inclui-se uma ênfase à inteira santificação como uma provisão graciosa de Deus para a vida cristã. Sua ênfase foi disseminada em todo o mundo. Na América do Norte, a Igreja Metodista Episcopal foi organizada em 1784 para reformar o continente e espalhar a santidade bíblica sobre estas terras. Uma renovada ênfase à santidade cristã foi desenvolvida nos meados do século XIX. Timothy Net, de Boston, Massachusetts, impulsionou o interesse como editor do Guia da Perfeição Cristã. Fred Palmer, Da cidade de Nova York, liderava a reunião de terça-feira para a promoção da santidade e tornou-se uma oradora, autora e editora muito procurada. Em 1867, os pregadores metodistas J.A. Wood, John Insky, e outros como Vineland, New Jersey iniciaram a primeira de uma Vineland, viu, gente? Vineland é estilo Antônio Tiago Filipino, meu pai. Iniciaram a primeira de uma longa série de campanhas de santidade que renovaram a busca wesleyana de santidade em todo o mundo. Continua?
Sim, A acabando. santidade cristã foi enfatizada pelos metodistas wesleyanos, metodistas livres, o Exército da Salvação e certos menonitas, irmãos e quakers. Evangelistas levaram este movimento para a Alemanha, Reino Unido, Escandinávia, Índia e Austrália. Novas igrejas de santidade surgiram, incluindo a Igreja de Deus, Anderson Indiana. Igrejas de santidade, missões urbanas e associações missionárias cresceram a partir deste empenho. A Igreja do Nazareno nasceu no impulso de unir muitas dessas organizações em uma igreja de santidade. Muito bem, então, vamos só dar uma recapitulada e uma alinhavada sobre os pontos centrais desta leitura que foi feita. Então, quais são os pontos centrais? Um ramo da una, santa, universal e apostólica igreja. Então, nós não somos exclusivistas, não é só a gente que vai morar no céu. Nós somos um ramo da única igreja, a igreja de Jesus Cristo. Amém? Nós temos um chamado bíblico para uma vida de santidade e de dedicação completa a Deus, na qual proclama através da teologia da inteira santificação. A nossa herança cristã, e eu peço perdão, faltou um acento ali. Herança cristã é a reforma inglesa do século XVI e o reavivamento wesleyano no século XVIII. A igreja do Nazareno, ela tem as suas raízes nesses movimentos. E depois, posteriormente, no reavivamento wesleyano do século XVIII. Os marcos teológicos do reavivamento wesleyano, vamos ler todos juntos? Vamos repetir lá. 1, 2, 3. Justificação pela graça através da fé, santificação ou perfeição cristã, também pela graça através da fé, testemunho do Espírito quanto à certeza da graça. Então, gente, estes foram os pontos centrais da nossa herança wesleyana de santidade. Vamos falar um pouquinho, e eu vou dar uma resumida aqui, se é que é possível, mais do que já está aqui na nossa apostila, sobre a questão da nossa unidade em santidade. Uma coisa que nos chama muito a atenção na igreja do Nazareno é que assim, ela vai meio que na contramão de muitos movimentos, porque a maioria das igrejas, elas são separatistas, ou seja, elas integravam uma igreja e por problemas teológicos, por discordâncias ideológicas, filosóficas ou até políticas, pasmem, senhores, alguns se desligam e o que eles fazem? Iniciam uma nova denominação e aí convoca-se o povo para ir lá celebrar a abertura de mais uma igreja, e aí muitos dizem assim, melhor uma igreja do que um bar. Concordo, mas depende da igreja. Tem igreja que é tão ruim, é tão perigosa quanto um bar aberto. Tão perigosa quanto. Então, uma das características da igreja do Nazareno foi que ela não saiu de outra igreja. Ela foi um ajuntamento de várias igrejas de santidade que se uniram para formar uma igreja de santidade grande. Amém? Então, eu vou ler aqui para a gente pensar daqui a pouquinho sobre algumas perguntas que a gente vai responder. Fred Hillary organizou a Igreja Evangélica do Povo, Rhode Island, em 1887. A Igreja Missão Lynn, Massachusetts, foi organizada em 1888. Em 1890, veja que é uma sequência, tá? 1887, 1888, em 1890, estas igrejas e mais 8 congregações de New England formaram a Associação Central Evangélica da Santidade. Anna Hanscom, ordenada em 1892, foi a primeira mulher ordenada na linhagem nazarena. Veja,
Não é que a igreja do Nazareno já existia, mas estas igrejas integraram a formação da igreja. Por isso, eles consideram a Ana como a primeira mulher a ser ordenada. Uma das marcas da igreja do Nazareno é que nós conferimos autoridade para as mulheres. As mulheres podem ser ordenadas como pastoras, reverendas. Nós entendemos que as mulheres, elas são capazes de exercer o ministério, elas podem e devem pregar a palavra de Deus. É verdade que nós entendemos que, em alguns casos específicos, elas não vão conseguir desenvolver o ministério igual aos homens, porque é diferente. A mulher, ela tem as suas responsabilidades em casa, a maioria delas são casadas, têm filhos, então é diferente do estilo de vida do homem, mas isso não impede que ela seja ordenada, isso não impede que ela seja pastora titular de uma igreja, isso não impede que ela prossiga no seu ministério. Por isso, você tem um chamado de Deus, é a esperança de você ser uma reverenda da igreja do Nazareno. Amém? Em 1894 e 1895, neste ínterim, William Howard Hope organizou 3 congregações de santidade no Brooklyn, Nova York, que formaram a Associação de Igrejas Pentecostais na América. Pentecostal, a palavra que pentecostal era um sinônimo para santidade a estes e outros fundadores da igreja do Nazareno. Então, quando se falava em igreja pentecostal naquela época, não se pensava como se pensa hoje em igreja pentecostal. Quando você fala assim, a igreja de tal é pentecostal, o que vem na mente de vocês? Não fala. Melhor não falar. Mas vem isso na sua cabeça, entendeu? Isso não é pentecostalismo. Pentecostalismo é santidade. Era esse o conceito que as igrejas de santidade tinham com relação ao pentecostalismo. Então, por isso nós somos a igreja nazarena, metodista, são igrejas pentecostais clássicas. Ou seja, são igrejas de santidade. Não significa que nós, nazarenos, excluímos os dons de forma nenhuma, mas nós utilizamos os dons dentro de um parâmetro bíblico. Por exemplo, os dons, eles não devem verter o culto, o curso do culto. Os dons não devem ser a tônica do culto. A tônica do culto deve ser a palavra de Deus pregada, exposta com liberdade e com fidelidade. Se Deus quiser utilizar um dom, é uma ferramenta, Ele vai levantar alguém para fazer, mas tudo com ordem, com decência, sem atropelar a palavra. Amém? Então, a gente tem que entender o contexto que isso acontece. Ah, pastor, mas isso não é barrar o Espírito? O Espírito de Deus, ele não é desordeiro. Ele não é desordeiro. No culto tem que ter ordem. Então, nós cremos nos dons, com certeza, mas nós temos o pé no chão. É verdade que eu tenho que buscar os melhores dons, mas eu preciso buscar, antes de buscar qualquer dom, santidade. Porque uma pessoa que tem um dom sem santidade é um grande problema para a igreja. Você pode depois ler lá 1 e 2 Coríntios. Ali está um bom exemplo do que uma igreja sem santidade pode fazer no meio de uma sociedade. Tinham dons, falavam em línguas, tinham várias prerrogativas espirituais, mas eram imaturos, tinha pecado de todo jeito daquela igreja. Então, por esse motivo, a palavra pentecostal para nós, ela tem outro sentido. Amém? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, viu, gente? Hillary e outros grupos de Hope fundiram-se em 1896, estabelecendo trabalhos na Índia, 1899, e Cabo Verde, 1901. O executivo de missões Ian Reynolds organizou congregações no Canadá, e em 1987 o grupo já alcançava a Nova Escócia até Iowa. Robert Lee Harris organizou a Igreja de Cristo do Novo Testamento, em Milan, Tennessee, em 1894. Mary Lee Cayley, sua viúva, espalhou o trabalho ao oeste em Texas em 1895. C.D. Henniger organizou a primeira igreja independente de santidade
em 1901. Essas igrejas reuniram-se em Rising Star, Texas, em 1904, formando a Igreja de Cristo de Santidade. E aí chegou no ano. Em 1908, já se estendia da Geórgia ao Novo México, ministrando aos marginalizados e necessitados, apoiando órfãos, mães solteiras e conectando-se com trabalhadores na Índia e Japão. Phineas Bresee e Joseph Whitney, que era um médico, com cerca de outras 100 pessoas, organizaram a Igreja do Nazareno em Los Angeles, em 1895. Então, a Igreja do Nazareno individual, ela foi fundada em 1895. Por que a gente não considera essa data como data de fundação da igreja? Porque, na verdade, data de organização. Porque a Igreja do Nazareno, ela abriu mão de ser uma única igreja para abraçar outras igrejas e formarem um conglomerado de igrejas, todas submissas ao mesmo manual, submissas ao estilo de governo da igreja, para formar o que nós somos hoje. Amém? Eles defendiam que os cristãos, santificados pela fé, deviam seguir o exemplo de Cristo, pregar o Evangelho aos menos favorecidos. Eles acreditavam que o seu tempo e dinheiro deviam ser dados a ministérios que refletissem Cristo para a salvação de almas e socorro dos necessitados. A Igreja do Nazareno expandiu-se principalmente ao longo da costa oeste dos Estados Unidos, com algumas congregações indo mais a leste até Illinois. Eles apoiavam uma missão indígena em Calcutá, na Índia. Em outubro de 1907, a Associação de Igrejas Pentecostais da América e a Igreja do Nazareno reuniram-se em Chicago, Illinois, para moldar um governo de igreja que equilibrava a superintendência com os direitos congregacionais. Competia aos superintendentes nutrir e cuidar das igrejas já organizadas, organizar e incentivar novas igrejas, mas não interferir com suas ações independentes de uma igreja totalmente organizada. Delegados da Igreja de Cristo de Santidade participaram. A primeira Assembleia Geral adotou o nome resultante de ambas as organizações, Igreja Pentecostal do Nazareno. Bresee e Reynolds foram eleitos superintendentes gerais. Então, quem foram os primeiros superintendentes gerais da Igreja do Nazareno? Phineas Bresee e Reynolds. Amém? Em setembro de 1908, a Conferência de Santidade da Igreja Cristã da Pensilvânia, sob a liderança de H.G. Thornburg, uniu-se aos nazarenos pentecostais. No dia 13 de outubro de 1908, a segunda Assembleia Geral reuniu-se em Pilot Point, Texas, com o Conselho Geral da Igreja de Cristo de Santidade para unir as igrejas. Olha que lindo! Liderada por J.O. McCurtain, a missão pentecostal foi formada em Nashville em 1898, unindo pessoas de santidade do Tennessee e estados adjacentes. Eles enviaram pastores e professores a Cuba, Guatemala, México e Índia. Em 1906, George Shea foi expulso da igreja congregacional em Parkhead, Glasgow, na Escócia, por pregar doutrina wesleyana de santidade cristã. A igreja pentecostal de Parkhead foi formada. Outras igrejas, ou melhor, outras congregações organizadas, a Igreja Pentecostal da Escócia foi fundada em 1909. A Missão Pentecostal e a Igreja Pentecostal da Escócia uniram-se aos nazarenos pentecostais em 1915. A quinta Assembleia Geral, foi em 1919, mudou o nome oficial da denominação para a Igreja do Nazareno. A palavra pentecostal já não era sinônimo da doutrina de santidade, como tinha sido no final do século XVIII, quando os fundadores inicialmente adotaram este nome para a igreja. A jovem denominação manteve-se fiel à sua missão original de pregar o Evangelho da salvação completa. Amém? Então, essa é uma história bem resumida, assim, da nossa formação. Foram várias igrejas de santidade que se uniram para formar o que é a Igreja do Nazareno. E aqui, em 1908, em Pilot Point, tem essa foto.
Para vocês verem que é uma tenda branca, onde eles se reuniam. E eles fizeram o quê? Quando eles se uniram, em 1908, eles marcharam em volta da tenda, celebrando, se alegrando na presença de Jesus, porque eles conseguiram unir várias igrejas com um só propósito. Amém? Amém. Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Ninguém tem dúvida? Não? Então, já que vocês não têm dúvida, vamos responder a pergunta. Depois de ler a breve história das denominações, que aspectos se destacam para você? Quem aqui pode dizer um aspecto importante que chamou sua atenção? A unidade. Unidade. O que mais, gente? A preocupação com a santidade, ver o fundamento da santidade. Ok. Permanecer na identidade de santidade. Diga, Dudu. Organização. A ética. É impossível a gente não tratar sobre o assunto ética, obrigado, Rê, quando nós falamos que somos um povo de santidade. Não sei se vocês já perceberam, mas tem gente que torce o nariz quando a gente fala que nós somos uma igreja de santidade. Porque não é que a gente pega muito no pé, não é nada disso, é que a gente não quer viver uma vida, desperdiçar uma vida, sem viver de modo digno do Evangelho. Porque nós entendemos que ninguém vai ver o Senhor sem uma vida de santidade, gente. Não tem jeito, não tem outro caminho. Agora, não significa que a gente não vai errar, não significa que a gente não vai pecar, significa que a gente vai fazer de tudo para viver uma vida excelente todo dia. O estado que eu tenho hoje de vida, ele não veio do dia para a noite, é uma construção. Tinha coisas que eu fui abandonando, tem coisas que você vai vendo e você fala, isso não é para mim. Né? Eu me lembro que na minha juventude eu gostava muito de programa de humor, gente, gostava muito. E eu tomo cuidado com isso, porque assim, pode parecer que a gente está proibindo, não está proibindo nada, você faz o que você quiser, a gente apenas te orienta, né? Agora, eu comecei a parar de assistir alguns programas, porque o humor, quando ele é sadio, é legal, mas quando ele traz mensagens de pornografia, ele traz situações complicadas para você assistir, a gente precisa entender que a vida de santidade ela é uma construção, não é um negócio que acontece assim do dia para a noite. Por isso que a gente toma muito cuidado com essas questões assim, o cara veio para a igreja e teve uma experiência sobrenatural, glória a Deus, nós queremos que as pessoas tenham uma experiência sobrenatural, mas que essa experiência seja duradoura e contínua, ou contínua e duradoura, não apenas um dia, porque senão a gente vai para a igreja, toma um passo, cai para o chão, rola, ri, e grita, e depois na segunda-feira está fazendo tudo errado de novo, aí o que eu faço? Eu tenho que dormir de novo para me purificar. Não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que eu tenha vida com Deus, Ele quer que eu rompa, Ele quer que eu diga não do pecado, ainda que eu tenha vontade de pecar, eu vou dizer que você é um miserável, eu não vou andar perto de você. E se eu tenho um amigo que me leva para pecar, eu não ando mais com ele. O que Jesus falou? Se um membro do teu corpo te faz pecar, arranca. Se você tem uma amizade que te faz mal, sai fora. Com muito jeitinho, se você é mal criado, não, mas cada um ao seu lado. Para a gente tomar cuidado, porque isso pode nos arrastar para o inferno. Então, não é salvação por obras, eu preciso entender isso. Eu não pratico a santidade porque eu quero ser salvo. Não, é porque eu fui salvo que eu sou santo. Eu não consigo ver alguém salvo que não vive uma vida de santidade. Para mim, a maior evidência de que alguém teve um encontro com Jesus é que ele exala o bom perfume de Cristo. Ele abandona o pecado. Não significa que ele, de vez em quando, dê uma topada no dedão, ou no dedinho. Foi feita uma pesquisa e diz que todas as cômodas e armários preferem o dedinho. Elas gostam mais do dedinho. Não tem jeito. Então, de vez em quando, você dá uma topada, irmãos. Faz parte. Mas quando a gente faz, acontece isso, o que nós fazemos? A gente tira o armário do lugar. Está me entendendo? A gente se cuida melhor. A gente toma os devidos cuidados para não bater de novo ali e não errar de novo. Amém? Isso é santidade. Alguma pergunta mais, gente? O que é doutrina para você?
Roupa não é doutrina, gente, é usos e costumes. A Igreja do Nazareno, ela não tem essa questão dos usos e costumes como é na Assembleia de Deus, muito embora a Igreja do Nazareno, ela inste, ela aconselhe os irmãos e irmãs se vestirem com modéstia. Né? O estilo de roupa que você sabe que não vai escandalizar, que não vai ferir ninguém, que não vai se expor também. Então, ela não é uma igreja que leva o negócio ali nessa questão a ferro e fogo, mas ela ensina. Graças a Deus eu não tenho problema com isso aqui na igreja. Teve uma vez só que eu tive que falar. Geralmente quando chegava no calor eu tinha que falar: irmãos, chegou o verão, né? As irmãs, chegou o verão, irmãs, cuidado com as roupas e tal. Mas só foi um ano só. Depois o pessoal entendeu, nunca mais eu precisei falar nada. Então nós nos submetemos à igreja em obediência, e glória a Deus, a Igreja Nazarena não é uma igreja que fica, né? Ela ensina: olha, roupa, como que eu vou me vestir? Da melhor maneira possível. Como que eu vou para o culto? Depois assim, eu vou para o culto do jeito que eu me sinto bem, desde que eu não exponha as pessoas. Tem regras, né? Algumas coisas pequenas. Eu não vou, por exemplo, se um obreiro chegar aqui de bermuda e chinelo, eu vou ter que conversar com ele, irmão. Se um mutirão, tudo bem, né? Mas no culto, não, né? Não dá. Né? Bom senso, poxa vida, acho que é o mínimo. Então, assim, com essa questão, a Igreja Nazarena não tem nenhum problema. Lógico que nós somos uma igreja de santidade, não justifica levantar as mãos santas e a hora que levanta aparece um biguinho, né? Então tem que entender o tipo de roupa que eu uso, a forma como eu me comporto, a forma como eu lido. Isso tudo a gente vai com o tempo aprendendo, se adequando. E não tem que impor goela abaixo para ninguém, isso daí o Espírito Santo vai trabalhando. Amém? Vamos lá, vamos caminhar, senão a gente não acaba hoje, o assunto é bom demais. Nossa igreja global. Quem pode ler? O caráter essencial da Igreja do Nazareno foi moldado pelas igrejas mães que se uniram em 1915. Houve uma dimensão internacional a este caráter. A denominação já apoiava igrejas totalmente organizadas nos Estados Unidos, Índia, Cabo Verde, Cuba, Canadá, México, Guatemala, Japão, Argentina, Reino Unido, Suazilândia, China e Peru. Em 1930, ela também havia alcançado a África do Sul, Síria, Palestina, Moçambique, Barbados e Trinidad. Os líderes nacionais foram essenciais para esse processo, tais como os superintendentes distritais, não sei o que lá, Santin, México, Hiroshi Kagawa, Japão, e Samuel Ujibao, Índia. Este caráter internacional foi reforçado ainda mais por novas adesões. Em 1922, J.G. Morrison liderou muitos obreiros da Associação de Leigos de Santidade e mais de 1.000 membros dos estados das Dakotas, Minnesota e Montana a unirem-se à igreja. Nossa, como que eu vou ler isso aqui? Shangnan-su? Vai lá, irmão. Quase língua estranha, vai lá. Liderou uma rede de pastores coreanos e congregações à Igreja do Nazareno em meados de 1930. Igrejas na Austrália, sob a liderança de Berg, uniram-se em 1945. Alfredo Del Rosso levou igrejas italianas à denominação em 1948. O trabalho sul-africano, a Associação de Fé Missionária, centralizado em Tabor, Lua, e os seus nazarenos por volta de 1950. A Missão Internacional de Santidade, fundada em Londres por David Thomas em 1907, desenvolveu um amplo trabalho na parte sul da África sob a liderança de David Thomas. Em 1952, suas igrejas na Inglaterra, lideradas por J.B. McLagan, e o trabalho na África uniram-se aos nazarenos. Maynard Maynard, James e Jack Ford formaram a Igreja de Santidade do Calvário na Grã-Bretanha em 1934 e uniram-se aos nazarenos em 1955. A Igreja de Obreiros do Evangelho, organizada em 1918 por Frank Goff em Ontário, Canadá, uniu-se à Igreja do Nazareno em 1958.
nigerianos formaram a Igreja do Nazareno indígena na década de 1940, que, de acordo com Jeremias Linkayot, uniu-se ao Corpo Internacional em 1988. Estas várias adesões fortaleceram o caráter internacional da Igreja do Nazareno. À luz desses desenvolvimentos, os nazarenos desenvolveram conscientemente um modelo de igreja que difere da norma protestante. Em 1976, uma comissão de estudos foi criada para examinar a condição futura da denominação. Reportando em 1980, recomendou-se que a Assembleia Geral deliberadamente adotasse uma política de internacionalização baseada em dois princípios. Primeiro, reconheceu-se que as igrejas e distritos nazarenos, a nível mundial, constituem uma comunidade mundial de crentes na qual existe plena aceitação de seus contextos culturais. Em segundo lugar, identificou-se um compromisso comum com a distinta Igreja do Nazareno, a saber, espalhar a santidade bíblica, como o elemento-chave em um grupo de elementos não negociáveis que representam a identidade nazarena. A Assembleia Geral de 1980 abraçou uma uniformidade teológica internacional em torno dos artigos de fé, afirmando a importância da formação teológica para todos os ministros e pediu o apoio adequado das instituições de ensino teológico em cada área do mundo. Ela convocou os nazarenos à maturidade como uma comunidade internacional de santidade dentro de um único quadro conectivo entre a mentalidade colonial, que avaliou os povos e nações em termos de fortes e fracos, doadores e receptores, dá lugar a uma que assume uma forma completamente nova de olhar o mundo, um reconhecimento dos pontos fortes e igualdade de todos os parceiros. A Igreja do Nazareno tem tido, subsequentemente, um padrão de crescimento único entre os protestantes. Em 1998, metade dos nazarenos já não viviam nos Estados Unidos e Canadá, e 41% dos delegados na Assembleia Geral de 2001 falavam inglês como segunda língua ou não falavam. Um africano, Eugênio Duarte, de Cabo Verde, foi eleito um dos superintendentes gerais da Igreja em 2009. Foi ele que me ordenou. Foi ordenado por ele, Dr. Eugênio Duarte. Homem simples. Uma coisa que eu chamo a atenção, gente. Na Igreja Nazarena, quando chega os líderes, não tem mesa separada, não tem lugar melhor para eles. Eles sentam junto com a gente. Vamos lá, gente. Nossos valores essenciais. Vamos ler rapidinho? Somos um povo cristão.
Nós temos uma missão que ela se desenrola, ela se desenvolve em 4 pontos que nós fizemos a leitura, né? Nossa missão de adoração, nossa missão de compaixão e evangelismo, nossa missão de discipulado e nossa missão de educação cristã superior. Vamos concluir então. Nossa missão. A missão da Igreja do Nazareno é fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Somos uma igreja da grande comissão. Como uma comunidade global de fé, somos comissionados a levar as boas novas de vida em Jesus Cristo às pessoas em toda parte e espalhar a mensagem de santidade bíblica, vida à imagem de Cristo, pelo mundo. A Igreja do Nazareno une indivíduos que fizeram de Jesus Cristo o Senhor de suas vidas, que compartilham da comunhão cristã e procuram fortalecer-se mutuamente no desenvolvimento da fé através da adoração, pregação, formação e serviço aos outros. Nós nos esforçamos para expressar a compaixão de Jesus Cristo a todas as pessoas, juntamente com o nosso compromisso pessoal a uma vida à semelhança de Cristo. Embora o motivo principal da igreja seja glorificar a Deus, também somos chamados a participar ativamente na sua missão, reconciliando consigo mesmo o mundo. A declaração de missão contém fundamentos históricos da nossa missão: evangelismo, santificação, discipulado e compaixão. A essência da santidade é a semelhança com Cristo. Os nazarenos estão tornando-se um povo enviado. As casas, locais de trabalho, comunidades e povoados, bem como a outras cidades e países. Missionários são agora enviados de todas as regiões do mundo. Deus continua chamando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, possibilitadas pela pessoa do Espírito Santo. Apenas até aqui. Vamos responder brevemente algumas questões para a gente fixar a matéria. E aí eu vou encerrar a aula e quem quiser ouvir a leitura do credo, que é rapidinho, 1 minuto, você fica para o final da aula, que eu vou ler a leitura de um dos credos que nós sustentamos como Igreja do Nazareno. Vamos lá. O que queremos dizer quando nos identificamos como cristãos? Quando você se identifica como cristão, o que você quer dizer com isso? Nós acreditamos em Jesus. O que mais? Se parecer com Ele. Quando a gente diz que é cristão, a gente tem que pensar o seguinte: eu me pareço com Jesus. Ih, pastor, não estamos parecendo muito não. Então trate de se parecer. Me ajuda. Entendeu? Vai orar para Deus me ajuda, me parecer mais com o Senhor. Vamos para o grupo de comunhão. Vamos para o grupo de comunhão, tá benção. Nós participamos do credo de fé cristão histórico. Nós aceitamos as outras denominações como companheiros do corpo de Cristo. Nós somos cristocêntricos e fiéis às Escrituras. É também algo que pode vir na nossa mente quando falamos que somos cristãos. Fazemos parte do credo de fé cristão histórico. Somos uma igreja histórica. Nós aceitamos as outras denominações como companheiros do corpo de Cristo, desde que elas também sejam cristocêntricas e fiéis às Escrituras. Amém. O que queremos dizer quando nos identificamos como um povo de santidade? Isso aí, cara. Você está na Nazareno até osso, hein? Ó! Um povo, ele falou assim, um povo que tenta não pecar. Eu só faria uma pequena adequação. Um povo que vive para não pecar. Um povo que está disposto a morrer, mas que não está disposto a pecar. É isso que é ser um povo de santidade. E agora, é só a igreja Nazareno que é assim, gente? Não é, tem um monte de gente séria nas igrejas, tem muita gente disposta a dar vida e não disposta a não pecar diante do Senhor, amém? Eu tenho que tomar cuidado também se a gente começa a achar que nós somos os caras, e nós não somos, tá bom? Nós acreditamos que Deus é santo e nos chama à semelhança de Cristo. Isso implica em receber a graça de Deus para que possamos ter corações santos e vidas santas. Nós cremos que apesar de crises momentâneas e processos, as pessoas podem nascer de novo e chegar a uma experiência de graça mais profunda, chamada inteira santificação ou batismo no Espírito Santo, onde o coração é limpo e os crentes são capacitados para viver como Cristo.
O que queremos dizer quando nos identificamos como um povo missionário? Um povo que tem uma missão, um povo que tem um chamado. Qual é o chamado nosso? Qual é o chamado da Igreja de Nazaré? A missão da Igreja de Nazaré? Fazer entre, tanto faz a gente pôr um na frente do outro, fazer discípulos à semelhança de Cristo entre as nações, ou fazer discípulos entre as nações à semelhança de Cristo. Essa deveria ser uma missão precípua, primeira nossa. Ninguém tem chamado para parafuso. Eu vou ficar no banco, eu vou sair lá domingo à noite, só ver lá, tá, acaba o culto, eu vou embora. Não. Isso é muito pouco. Deus tem um chamado para cada um de nós de evangelizar, de fazer a diferença. O dia que nós entendemos isso, nós não vamos duplicar a quantidade de membros dessa igreja. A gente vai multiplicar por 100. A gente vai multiplicar por 1000. Porque cada um que chegar aqui vai ter a mesma visão. Nós precisamos ganhar Pederneiras para o Senhor. Amém? Vai ganhar o perdido. Amém? Já está enjoado, gente? Eu vou continuar falando. Nós acreditamos que a adoração a Deus deve fluir do nosso serviço aos demais através do evangelismo, suprimento de necessidades das pessoas, discipulado e educação. Nós somos comprometidos em ministrar as pessoas de forma integral. O que é ministrar de forma integral? Ministrar ao corpo, à alma e ao espírito. Ninguém consegue evangelizar um morador de rua, ele está com o estômago roncando, com uma roupa furada e ele precisando de um cobertor para dormir. Ninguém consegue. A gente precisa chegar nessas pessoas com uma solução. Também ainda que seja temporário, mas uma solução para ajudar eles. Debaixo de toda mão que se levanta para aceitar Jesus, tem um estômago que tem fome, tem um corpo que sente frio. A gente precisa pensar nisso. Amém? Como você vê cada um dos valores centrais expressos na história da Igreja do Nazaré? Não precisa ser cada um, mas pelo menos um. Como que você vê cada um, ou pelo menos um, para a gente economizar tempo aqui, dos valores centrais expressos na Igreja do Nazaré? Ok. Glorificar ao Senhor através de nossas vidas e fazer o que Ele pede. Vamos mudar o pede? Que Ele manda. Porque se a gente levar, e eu entendo, não é o seu caso, não é o caso de ninguém aqui, mas a gente precisa entender que às vezes é ordem, não é pedido. Ele é educado, óbvio, ele nunca vai meter o pé na porta, ele nunca vai pôr o nosso pé na nossa vela, ele não vai fazer, o diabo faz isso, mas ele manda. Se eu sou servo dele, ele manda, ele não pede. O pedido dele é uma ordem para mim. Amém? Pastor, eu vejo também que os princípios são pautados pela palavra. Sim. Todos os princípios que nós sustentamos têm base, encontra descanso e aporto nas Escrituras. Nós não sustentamos nada que não seja bíblico. Nada. A gente toma um cuidado assim sempre de estar no limiar das Escrituras, entendendo que tem questões que são periféricas, são questões que não influenciam para a salvação. Agora, há questões que nós entendemos que são centrais. Nossos valores centrais estão resumidos na declaração de nossa missão: fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Amém? Vamos encerrar? Essa apostila é de vocês. Tragam, por favor, todas as aulas. Eu vou postar no grupo da Vivendo a Grande Comissão as páginas que eu quero que vocês leiam para a próxima aula. Todos vão ler, independente de estarem conosco no domingo ou não, porque vocês já chegam com o material pronto. Eu vou orar encerrando e logo em seguida eu vou ler o... Vamos orar? Deus, obrigado pela nossa primeira aula. Que tempo gostoso, Pai. Que tempo maravilhoso. Nos ajuda, Deus, a permanecermos centrados no Senhor. Estamos estudando sobre nossa denominação, amamos essa igreja, Pai. Mas o nosso compromisso maior sempre vai ser contigo. O Senhor está em primeiro lugar. Por isso oramos pela igreja. Nos ajuda a mantermos a nossa doutrina sadia. Nos ajuda, Deus, a mantermos os nossos pés no caminho, na senda que o Senhor preparou. Leva-nos em paz até nossas casas, nos dê um tempo gostoso com a nossa família e logo mais possamos voltar para o nosso culto às 19 horas. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Eu vou ler, se você quiser ir embora, fica tranquilo. Ó, a mais antiga e simples afirmação de fé cristã, no qual agora nós chamamos as pessoas que são membros da igreja a professar, é o credo apostólico que diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Jesus Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Esse é um dos primeiros credos apostólicos. Nós cremos nele. Where you go, I'll go.